pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio, esse projetinho piloto do nosso podcast do Distrito Paulista de Jovens. A gente se juntou aqui hoje para fazer essa gravação, ver como é que a gente se sai, falando sobre o tema Natal, já que a gente está no final do ano. Eu sou a Thaís Knopf, eu sou presidente aqui do Distrito Paulista de Jovens de São Paulo. Eu estou junto com o pastor Jean e com o pastor Paulinho, e a gente vai responder algumas perguntas de vocês. A gente abriu uma enquetezinha no Instagram para vocês mandarem perguntas para a gente. Então, a gente juntou algumas aqui, a gente adicionou algumas que a gente tem dúvidas entre si e trouxemos os pastores para responder essas dúvidas para a gente o máximo que eles puderem. A primeira pergunta que veio foi: por que que a gente comemora o Natal dia 25 de dezembro e se Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Primeira coisa que a gente tem que dizer é que o Natal, o dia 25 de dezembro, não marca necessariamente ou especificamente o nascimento de Jesus, né? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Quando ele nasceu, a gente não sabe ao certo. A Bíblia não dá a data exata, né? A gente marcar no nosso calendário exatamente, mas a gente pode, por meio de alguns estudos, estabelecer algum período ou época do ano mais ou menos. Mas por que então a gente celebra o dia 25 de dezembro como sendo a data que marca o nascimento de Jesus, né? O que a gente gosta de lembrar no nosso calendário como sendo o nascimento de Jesus? É basicamente por conta de alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, lá no Império Romano, mais ou menos no século IV, quando Constantino, o imperador romano Constantino, bastante importante na história da igreja, da fé cristã, da igreja de Jesus, vai passar na verdade, iniciar um processo de cristianização aí do Império Romano. O cristianismo, depois de séculos sendo perseguido, ele se torna ou recebe em 313 liberdade para existir, ou seja, os cristãos têm liberdade para exercer a sua fé livremente no império, não seriam mais perseguidos e punidos por conta disso. E aí o imperador Constantino, então, tem um dilema muito grande dentro dos seus domínios, porque dentro de Roma existiam basicamente duas religiões. Você tinha o cristianismo, que era a religião nova, que estava crescendo, e tinha outro tipo de fé ou de religião lá dentro, que era mais politeísta, mas que aonde os romanos tradicionais, digamos assim, adoravam outro tipo de deus ou outra divindade, que era a divindade chamada Mitra, né, que era o deus Sol. E Constantino então tinha um dilema, basicamente uma divisão religiosa aí dentro do Império Romano. E aí o deus Sol, Mitra, tinha uma festa específica para ele, que era no dia 25 de dezembro, que era celebrada dentro do Império Romano, dentro da cultura religiosa do Império Romano, como sendo o dia do nascimento do deus Sol, do deus Mitra. Constantino, então, percebendo isso e vendo que ele tinha uma divisão religiosa, digamos assim, dentro do seu próprio império, ele vai sugerir que o dia 25 de dezembro também seja, ou seja celebrado no dia 25 de dezembro, um nascimento de um Deus completamente diferente, ou do verdadeiro Deus, que é Jesus. Então ele basicamente pega uma festa pagã que já existia e ele pega e coloca dentro dessa festa pagã, ou ressignifica essa festa pagã como sendo a festa do nascimento de Jesus. E aí tem uma longa discussão, a galera começa a discutir e teorizar muito sobre isso. Se Constantino fez isso, por exemplo, por questões políticas, porque ele queria resolver uma disputa política interna, ou se ele de fato era alguém religioso, um cristão de verdade, devoto de verdade, realmente convertido, né, que queria, ou que gostaria que o culto a esse Deus pagão fosse abolido e se cultuasse apenas Jesus. Tem uma longa discussão aí, vários autores vão ter bons argumentos aí para os dois aspectos. O ponto é que essa festa tem uma origem, o dia 25 de dezembro tem uma origem que não é cristã, mas recebe um ressignificado, é ressignificada, recebe um novo sentido no Império Romano com o imperador Constantino. É isso, pastor Paulo. Falei alguma bobagem aí? Me corrija, por favor. Não, é uma das teorias, justamente uma das visões é essa aí, né? De uma, quando o cristianismo começa a crescer e Constantino quer oficializar a religião, né? Que passa a ser a religião dele, e aí começa a surgir a cristandade, quer dizer, o cristianismo de Estado, né? Ele faz essa acomodação aí. Mas o fato, Thaís, é que demorou muito até essa data se tornar uma unanimidade, né? Até ali, pelo século IX, X, XI,
você tem o dia do aniversário de Jesus, vamos chamar assim, sendo comemorado em diferentes épocas do ano, pelas igrejas, especialmente as igrejas orientais, elas, que não estavam ligadas a Roma, elas têm outras datas. E até hoje, as igrejas orientais, chamadas ortodoxas, né, elas celebram o Natal no dia 6 de janeiro. E por que 6 de janeiro? Porque é o dia de Epifania, o dia da manifestação de Jesus aos gentios. E aí os ortodoxos, eles dizem assim, nós somos os gentios, nós não somos os judeus. Então, para nós, Jesus nasce na Epifania. A Epifania é o Natal dos ortodoxos. É um belo símbolo. O dia, a gente não vai saber muito bem, texto bíblico, Jean, ele diz que havia pastores guardando os seus rebanhos nos campos, né? E para eles estarem sendo guardados nos campos, não devia estar fazendo tão frio assim. Então, tem gente que vai alocar o nascimento de Jesus ali por abril, maio, né? Primavera, já quase verão no hemisfério norte, e o verão extremamente quente, né? Nas terras de Israel, Belém, ali perto de Jerusalém. Mas é isso, a data, enfim, a gente não sabe, e você pode perguntar isso quando chegar lá na eternidade. Boa. E tem Então, algumas visões também, né, Pastor Paulo, que vão ter argumentos para defender que Jesus talvez teria nascido em setembro ou em outubro. Em abril seria o verão, né? E aí seria possível, por exemplo, que os pastores estivessem no campo. Também poderia ser uma época em que o imperador tivesse convocado o censo, né, que fez com que Maria e José tivessem que viajar. Então ele não faria isso no inverno, né? Ele faria isso ou no verão ou no outono, né? Então tanto abril quanto setembro ou outubro, né? Também às vezes aparecem. A gente pode encontrar alguma literatura nesse sentido, né? É, é por aí, é por aí. Eu arriscaria dizer, né, se quisesse dar um chute, mais ali por março, abril, maio, por ali, do que em dezembro. Mas dezembro, enfim, está conectado com essa outra festa, que era uma festa pagã que foi ressignificada, né, pelos cristãos. É isso aí. eu cheguei até a comentar com o pastor Jean esses dias que eu cheguei a ver uma discussão rolar no TikTok, no Instagram, sobre o Natal ser ou não ser uma festa pagã, né? E algumas pessoas chegavam a dizer que não comemoravam o Natal porque tinha origem pagã e outras pessoas falando que hoje em dia isso é bobagem. E acho que vocês responderam isso perfeitamente. É, Thaís, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala assim da origem, né? Uhum. Pagando as coisas, porque a própria cruz, ela tem uma origem completamente perversa, né? Ela é um instrumento de tortura e de morte, lá vem desde os assírios, na antiguidade, depois outros povos adotam, os romanos também, né? Isso é de origem pagã, e hoje você vê a centralidade da cruz, não do objeto, né? A figura da cruz como meio de redenção da humanidade pelo derramamento do sangue de Jesus. Quer dizer, as coisas podem ser ressignificadas, né? E acho que a gente não precisaria ter tanto medo assim de querer se afirmar pelo que não é. Não, eu não sou isso, eu não. Diz assim, eu creio que Jesus nasceu, eu creio que ele veio me salvar, né? E aí, só nisso aí já tem um milagre. É verdade. Perfeito. Bom, minha segunda pergunta vocês meio que já responderam, que seria essa de sabemos a data certinha que Jesus nasceu. Então, o pastor Paulinho já falou que na opinião dele, assim, o chute dele é esse, seria março e abril, né, por ali. Então, vamos pular para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: quem eram os magos do Oriente? Eles eram o povo de Deus? E um complemento que se eram realmente três. Vou arriscar de começar aqui, Jean, daí você complementa de lá, né? Pois é, a palavra que aparece lá no Novo Testamento, né, é bem fácil, é magoi, magoi, em grego. E magoi foi traduzido por magos. O que são os magos ali naquela... E vieram do Oriente, né? Uma das ciências, eu vou chamar assim de ciência, porque na época era meio ciência mesmo, né? Era a astrologia. A astrologia. Assim como a química vai derivar da alquimia, que tem um bocado de crenças,
coisas até esotéricas conectadas com ela, né? Mas a astronomia vem da astrologia, né? Então tinha gente que estudava as estrelas. Esses são os magos. Esses são os magos. Então, pessoas que se dedicavam ao estudo das estrelas, e aí, junto com isso, a matemática, a geometria, a própria astronomia moderna, né? Mas você imagina a precariedade disso tudo nos dias de Jesus, quer dizer, 20 séculos atrás, né? Mas eles se dedicavam a isso. Eles eram do povo de Deus ou não eram? O fato é que eles tinham acesso a profecias antigas ou a livros antigos. Então você imagina que a ideia do Deus de Israel ela pode ter se espalhado, né, por várias partes do mundo, porque Israel estava geograficamente colocada no centro de todos os povos ali. E quem vinha da África, vamos lá, Etiópia, Egito, que são grandes potências, né, até próximo dos dias de Jesus, e queria ir para Mesopotâmia, o lugar entre o Tigre e o Eufrates, passava por Israel. Quem vinha do Oriente também queria ir por ali, passava por Israel. Esse era o jeito de um jeito assim concreto de Deus disseminar a mensagem dele, de se tornar conhecido na antiguidade. Então, com esse fluxo de gente para cá e para lá, os livros antigos e as histórias sobre o Deus de Israel, e você passar na frente de um templo com sacrifícios, com sacerdotes, com vestes especiais, gerava curiosidade nas pessoas. Talvez algumas tivessem os livros, talvez esses magos, e olha a hipótese, né? Talvez eles tivessem acesso, por exemplo, àquela profecia em Números que fala que um cetro vai se levantar, uma estrela será vista. Então tem essa profecia lá no livro de Números. E eles associam de alguma maneira, talvez sem entender exatamente o que as estrelas dizem, mas eles têm, olha, esse pode ser o rei, porque aquela estrela era muito diferente. Em quê? Em brilho, em dimensão. Algum movimento especial, era um cometa, não sabemos, mas chamou a atenção deles. Eles disseram alguma coisa aconteceu. Será que essa estrela, tão diferente, está conectada com uma profecia? E eles vão em busca de encontrar o lugar em que aquela estrela, a estrela vai guiá-los, né? E eles vão até Jerusalém, porque onde é que um rei vai nascer? Vai nascer num palácio, né? E vão perguntar logo para Herodes, né? É aqui que nasceu? O Herodes não sabia de nada, o Herodes nem do povo de Deus era. Quer dizer, se a gente pergunta se os magos eram do povo de Deus, e eu te digo assim, não exatamente, mas eles sabiam mais sobre o povo de Deus do que Herodes. Porque para o Herodes saber alguma coisa, ele era edomita, não era do povo de Deus, ele chama lá os sábios, os escribas. Tem alguma profecia que fala de um rei? Ah, tem. E eles vão localizar onde devia nascer. Devia nascer em Belém. Os magos vão para lá e a gente sabe de toda aquela tramóia dos magos, né? Está em Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 11. O Herodes diz: vão lá adorá-lo, mas na volta vocês me digam onde é que está esse rei, porque eu quero ir lá adorá-lo. Adorá-lo significava matá-lo, né? E aí eles alertados por Deus no sonho, olha que interessante, né? Eles não voltam por ali, mas voltam para a sua terra. Bom, primeira coisa, eles tinham acesso a alguma profecia. Eles sabiam de alguma coisa. Lutero até vai dizer assim, Thaís, que não basta a estrela guiando, tem que ter a palavra para saber onde que vai exatamente. Então, não fique só na estrela, procure a palavra de Deus também. Fique só no sinal, no sonho, sei lá o quê. Procure a palavra de Deus. Lutero vai falar isso. Por que três? Porque deram três presentes. E isso é a tradição que vai falar. E a tradição, ela se coloca quando você não tem o todo da informação. E a escritura é muito sintética. A escritura não responde a todas as nossas perguntas, né? Quando você vai no final de João, João vai dizer: olha, muitas outras coisas aconteceram, Jesus ensinou muitas outras coisas, não caberiam em todos os livros do mundo, mas o que está aí é para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, Salvador do mundo. Então,
esse caráter seletivo da escritura nos deixa o essencial. O restante você vai suplementando. E isso a imaginação humana faz muito bem. Então, como o texto bíblico de Mateus 2 fala de três presentes, a tradição, cristãos, como nós aqui, ao longo do tempo pensaram três presentes, três pessoas, três reis. Ali não fala nem reis magos, né? Fala três magos, três sábios do Oriente, tá? Mas aí a tradição colocou na cabeça deles uma coroa, já viraram reis. A tradição lhes atribuiu nomes, né? Baltazar, Melquior e Gaspar. Esses três nomes seriam associados a três raças principais, para lembrar lá dos filhos de Noé, né? Sem, Cam e Jafé. Então, o Gaspar, o Melquior e o Baltazar também estariam ligados às três raças principais que formam a humanidade. Aí você tem um amarelo, você tem um negro, você tem um branco, representando o mundo inteiro, e daí só faz crescer a tradição, né? Ah, é uma grande surpresa quando as pessoas vão para o relato bíblico e não encontram lá que eram três, né? Mas quando você pergunta, e aí é a tradição, né? A força da tradição. O recall mental das pessoas é três, né? Três. Tem até o hino que reforça isso. Três reis magos do Oriente a sós. Já falou três. E vai reforçando. Eram três, eram 10, eram dois, mais que um eram, porque põe no plural. Pode ser de dois para cima. Quantos a gente realmente não sabe? Mas isso faz parte do relato da escritura, que é muito sintético. O importante é que eles trouxeram presentes para adorar aquele que eles reconheceram em primeira mão como o Filho de Deus prometido, o Salvador do mundo, o Messias. E que nem Herodes estava esperando por essa. Perfeito, perfeito. Eu ainda gostaria de fazer um destaque, pastor, em cima do que você falou. Você falou do hino, né, que faz a gente lembrar dos três, né? As nossas peças de Natal também, os teatros de Natal geralmente também trabalham com três, né? Também ajudam a sustentar ainda mais essa ideia, né? De que eram três. E outra coisa curiosa dos magos, né, é que nos nossos teatros, por exemplo, nas nossas representações, a gente narra a história como se tudo tivesse acontecido, tipo assim, na sequência, uma coisa atrás da outra, né? Os pastores e os magos, um depois do outro, chegando e visitando o menino Jesus, né? Mas ao que tudo indica, e talvez até o pastor Paulo possa falar com mais propriedade sobre isso, a viagem dos magos do Oriente não foi uma coisa que aconteceu em uma semana ou em alguns dias, né? Alguns acreditam em meses ou até anos, né? Por isso, por que a gente fala isso? Porque quando Herodes, né, vai bolar o plano dele de matar os meninos, ele vai estabelecer uma idade, né? 2 anos. 2 anos, os meninos de até 2 anos, eu quero de Belém, eu quero que todos sejam mortos, né? Porque ele fez as contas dele, o período da chegada dos reis, a estrela, daria algo em torno de 2 anos. Então é provável que quando os visitantes do Oriente chegaram até Belém, Jesus já não fosse mais um recém-nascido, né? Já tivesse alguns meses, talvez até um ano de idade aí, quando ele recebeu essa visita desses estudiosos aí das estrelas do Oriente, né? E aí, exatamente, muito pertinente seu comentário, Jean. É, Se a gente pensa nas nossas igrejas e lares, né, nós temos presépios montados. É isso que eu Presépio ia que é uma, perguntar. Eu ia falar, essa cena do presépio, então, é meio fantasiosa, assim. ela é um pouco fantasiosa, justamente pelo que o Jean falou, de estar todo mundo Uhum. presente ali. Então, Sim. os pastores, a rigor, os pastores que ouviram os anjos cantando glória a Deus nas alturas, não conheceram os magos, e vice-versa. Existe um hiato, existe uma distância aí de meses ou anos entre eles. É que, na nossa imaginação, e isso vem dos dias de Francisco de Assis, século XI, XII, quando ele criou o primeiro presépio, né, para encenar, justamente ensinar as pessoas qual era a verdadeira essência do Natal, que não era o comércio. Veja lá, século XI, XII, ele já falava disso, né? Não é o comércio, não é o dar presentes, mas é você reverenciar o menino, o Salvador Jesus, né?
Mas ele lá, ele coloca o burrinho, coloca a vaquinha, coloca o José, a Maria, o menino Jesus, os pastores e ele traz os magos. É dali que vem essa tradição do presépio. Isso nos põe na cabeça que está todo mundo ali. Ah, está errado. Bom, rigorosamente pela Bíblia, não era bem assim. Mas nós temos essa liberdade de pensar na cena toda, que afinal de contas, o Natal ele é duradouro, né? Aquele menino que nasceu, ele vai viver por longos anos, e nós celebramos o seu nascimento, não só o seu nascimento, mas a sua morte e ressurreição, como uma grande bênção para a humanidade. Então, você bem podia ter um presépio também com a cruz ali, você podia ter um presépio com a sepultura vazia, se você quisesse ensinar a história toda de Jesus. E aí caberia colocar tudo aquilo que a palavra coloca, e nós não estaríamos fazendo mal, porque eu acho que a gente aprenderia muito ao ver todas aquelas coisas, né, e relembrar o que a palavra nos diz sobre isso. Mas não fica só no presépio, não. Vai lá ler Lucas capítulo 2, vai lá ler também Mateus, o início, né? Mateus 2 também. Aí você vai conhecer a história dos pastores, vai conhecer a história dos magos também. Legal. Então quer dizer que os magos nem chegaram a ver o estábulo. A gente sempre tem essa cena na cabeça, né? Ou será que ainda assim? Talvez não, porque diz que Jesus nasceu lá na estrebaria, no estábulo, né? No curral, mas a gente não, possivelmente eles não tenham ficado ali. É assim que o recenseamento alivia, eles Uhum. podem ter se mudado para uma casa, uma estalagem, né? Eu já vi um presépio em que você tem os magos visitando Jesus numa casa, não numa gruta. Não, isso é muito legal, porque a gente está acostumado com essa cena da montagem do presépio de Natal, até nas igrejas que a gente faz com as crianças e com botando o pessoal lá em cima do altar para montar o presépio, e é sempre também. Tem os anjos, tem os pastores, tem os magos, tem Jesus, Maria e José, todo mundo junto. Então é legal a gente ter essa noção de que provavelmente, muitas, com quase certeza, né, eles não estavam todos juntos. A nossa próxima pergunta é: os ornamentos tradicionais, como um pinheirinho e as guirlandas, eles são de origem cristã? Sim e não, né? Também tem várias possíveis origens aí, né? Por exemplo, a guirlanda, né? A guirlanda ela tem uma origem que não é cristã. Ela era dentro da cultura grega, romana, alguns vão falar até dentro da cultura etrusca, né? Você vai ter a guirlanda aparecendo e tendo diferentes significados, né? Geralmente relacionados à coroa, a ideia de poder ou de autoridade ou algo nesse sentido, coroação, né? Geralmente tinha esse sentido. Aí o cristianismo mais tarde vai pegar essa guirlanda dessas outras culturas, desses povos, e vai conferir um sentido diferente para ela, né? Guirlanda como sendo algo redondo, um círculo, né? E aí a partir daí a ideia de eternidade, né? Daí os cristãos vão colocar uma vela lá que vai simbolizar Jesus como sendo a luz do mundo, vão colocar ali uma ornamentação, né? Que lembra ou que faz ou que tem algum significado ou que aponta para quem é Jesus, o seu papel, enfim, aponta para a mensagem cristã como um todo, né? E a árvore de Natal, ela também vai ter ou vai adquirir um sentido diferente, né? E aí, sobre a árvore de Natal, se alguém da galera que estiver assistindo a gente depois der uma gugada aí, vai ver trocentas possíveis origens, né, para a ideia de árvore de Natal. Alguns vão falar que é um costume pagão também, que é incorporado de antigas religiões, né, que adoravam divindades, cujos a árvore era o símbolo ou algo nesse sentido. Mas a tradição mais recente, ou talvez mais aceita, para a ideia de árvore, da árvore de Natal como sendo um símbolo do Natal, uma representação, né, decoração de Natal, vem talvez do próprio São Nicolau, né, que vai ser aquele que vai dar origem para o Papai Noel, para a ideia do Papai Noel, né? O São Nicolau vai ser alguém do século IV, se eu não me engano, né, pastor, Uhum. que vai ser um bispo da Igreja Cristã e que vai ser caracterizado, ele é muito importante dentro da Igreja Católica, pela sua caridade. Então, o São Nicolau tinha, por exemplo, por costume deixar presentes no seu aniversário, que era 6 de dezembro,
curiosamente, né? No seu aniversário, ele dava presentes para os outros, né? Para as crianças ou para as pessoas mais carentes à sua volta, e ele deixava esses presentes embaixo de pinheiros, né? E aí as pessoas vendo essa atitude dele, esse ato dele, começam a usar a árvore de Natal ou trazer a árvore de Natal para os seus próprios lares e colocar, por exemplo, os presentes embaixo da árvore de Natal para que as crianças pudessem receber Uhum. eles ali no dia do Natal. Então, essa outra possível história ou origem do pinheiro. E também tem uma história até, inclusive, que vai buscar, que vai ter Lutero como sendo um dos principais promotores ou desenvolvedores, né, da ideia de árvore de Natal, de pinheiro de Natal, né? Diz a lenda ou a história de que Lutero um dia estava passeando por uma paisagem bastante, como é que eu posso dizer, caída, né? Com pouco verde, com pouca vida. E aí, quando ele estava caminhando em meio à neve, ele vê um pinheiro de Natal que se destacava em meio à vegetação pela sua beleza e por ser a única árvore que estava verde ainda em meio a todo aquele frio e aquele gelo. E ele olha para a árvore de Natal, vê na árvore de Natal um símbolo que aponta, né, a sua copa aponta para o céu que estava estrelado, e a partir daí ele começa a fazer algumas relações, né? Jesus é aquele que, em meio à escuridão do mundo, em meio à morte do mundo, é aquele que trouxe a vida, ou seja, a árvore única, a única árvore viva era o pinheiro, e que aponta para o céu, para as estrelas. E aí Lutero, então, segundo a história, traz o pinheiro de Natal para dentro de casa, coloca ali velas, né, para decorar o pinheiro, como sendo, simbolizando a ideia de Jesus, a luz do mundo, né? Além da ideia de vida que a árvore traz por si só. E a partir daí meio que se torna uma tradição dos protestantes a árvore de Natal, né? E aí disse que, inclusive, algumas regiões da Europa se tinha uma rivalidade entre católicos e protestantes com relação à decoração de Natal, que o presépio, por exemplo, era uma decoração católica, e a árvore de Natal era uma decoração protestante, enfim, aí tinha católicos ridicularizando protestantes por conta disso e aquela coisa toda, né? De disputas até por conta disso. E, enfim, então tem diferentes origens aí para a ideia de árvore de Natal, mas eu gosto de pensar nessas duas aqui e acho as duas bastante interessantes aí. Todas elas têm uma interpretação, uma ideia que sim tem ligação com o cristianismo, né? O Thaís, você sabe de onde é que vem as bolinhas, a tradição das bolinhas de Natal? Eu De vi novo, sobre o pinheirinho ser essa única árvore de pé no inverno, mas as uhum, bolinhas eu realmente não sei. é que isso também se deve à nossa imaginação, né? Cristã, inclusive imaginação cristã. A árvore, com o tempo, ela foi sendo adornada não só pelas velinhas, que são as luzes, né? Para lembrar das estrelas para as quais ela apontava, mas ela recebe uma estrela em cima, né? Então você vê que hoje as árvores de Natal aqui têm uma estrela para lembrar do quê? Da estrela de Belém, tá? Aquelas bolinhas multicoloridas, tá? Que para que é? Para lembrar dos dons, os talentos que o Espírito Santo de Deus deu às pessoas. E todos eles são talentos que trazem alegria, por isso eles brilham. Então, é o dom do serviço, é o dom de você curar, é o dom de você liderar, é o dom, enfim, os mais diversos dons e talentos que Deus deu às pessoas, né? E os presentes, evidentemente, colocados embaixo da árvore, lembram do presente principal, que é Jesus, né? Então, você vê, ter uma árvore de Natal em casa, sem saber o verdadeiro significado, você está perdendo uma grande história, né? Pelo menos uma grande história. E se você vai à casa de alguém nessas celebrações de fim de ano e tem um pinheiro de Natal lá, você está vendo a gente conversar agora, né? E você pergunta para a pessoa, você sabe a origem disso aí? Né? Você sabe para que esse pinheiro, essas bolinhas, esses presentes, né? Fala do presente que é Jesus. Isso traz uma vida ao Natal, né? Tem gente que fala assim, ah, Feliz Natal, não sabe que é o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus. Por causa dele é que a gente pode ter cada dia feliz, né? Então, só para lembrar isso, já é muito bom que você falou aí, muito legal
o resumo que você fez das culturas antigas. Na cultura nórdica também, dos bárbaros, você tem as guirlandas, né? Feitas de ramos, ramos ou galhos, né? Para lembrar que nós somos passageiros, olha só. Lembrar que nós somos passageiros, porque a guirlanda você pode fazer ela bem bonita, né? Dali uns dias ela definha como nós, né? A vida é passageira. Bonito isso aí. Tá bom. Eu vou, então, só adicionar uma dúvida específica, que é a coroa de advento, né, com as velas que a gente vai acendendo no advento, que eu também sei que tem uma origem bem luterana, bem vinda da época de Lutero. Aí, para vocês falarem um pouquinho, darem uma explicação legal, porque é uma coisa que a gente vê bastante durante o culto, acendem as velas, cada domingo até o Natal. Então, talvez seja uma coisa legal da gente comentar. São quatro domingos do Advento, no Advento, né? São 4 domingos até o Natal. Às vezes, como nesse ano, o 24 cai no domingo também, mas mesmo assim a gente continua chamando quarto domingo no Advento, né? E a cada domingo é atribuído, é acesa uma das velas, são 4, porque são 4 domingos. São atribuídos personagens ou cenas a cada um dessas velas, né? Então, pode ser até na sequência dos do Evangelho de Natal, por exemplo, a vela dos anjos, a vela dos pastores, a vela de José e Maria, a vela de Jesus. Isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade também que eu já vi é a vela da criação, né? A vela da promessa do Salvador, a vela de João Batista, que precedeu a vida de Jesus, e a vela de Jesus. Então, aí os significados são múltiplos, mas sempre em número de 4. Eu gosto quando na igreja, e na nossa igreja está sendo feito isso, Thaís, acho que na sua também, o pastor, logo no início do culto, antes de acender aquela velinha, ficar bonita, né, e tal, ele explica um pouco daquele significado. Eu acho lindo aquilo, porque traz rememora, né? A ideia não é você vai acender uma vela para quê? Tem que ter o significado. E o significado é sempre nos voltar ou rememorar na gente a história da encarnação de Jesus, né? O Deus que se fez gente, como um de nós. Muito bom, gente. Então, agora a gente vai para a última pergunta. Eu Qual? queria só fazer um E, alerta aqui para quem, ai, Thaís, para quem coloca velhinha na árvore, cuidado com as velhinhas. Eu já vi acidente em igreja e em casa também. Olha lá, hein? Nós estamos falando de velhinha, mas não vai brincar com fogo, não, que o fogo queima, viu? hoje em dia a gente tem luzinhas de LED, tem aquelas velhinhas que não precisa acender, manter a segurança nos apartamentos, principalmente. Vou para a última pergunta, pode ser? Bora. A última pergunta, pastor Jean começou a responder, mas eu vou jogá-la mesmo assim, talvez a gente se aprofunde um pouquinho, que é a figura do Papai Noel, e se ela possui alguma ligação com o cristianismo. Eu sei que a figura do Papai Noel, no Brasil ela é de um jeito, aí a gente tem o São Nicolau, a gente tem o os Nicolaus, por exemplo, na Alemanha, então a gente tem várias figuras diferentes. Como é que isso relaciona com a gente? Então vamos lá. Eu comecei a falar antes, né, da ideia do São Nicolau, né, que ele é um dos que recebe, então São Nicolau é um dos que recebe essa origem, ou possível origem para a figura do Papai Noel. Daí ele vai ter as suas variações em cada local, em cada região, mas todas elas vão, digamos assim, fazer uma referência a esse personagem. Foi um bispo da igreja na cidade Mira, se eu não me engano, acho que é na Turquia, fica na Turquia, né, Pastor Paulo? Cidade de Mira, na Turquia. Ele foi Mira. bispo lá no século IV, né? E ele tinha então essa característica de ser alguém muito caridoso. Ele cuidava das pessoas que estavam mais à margem da sociedade, né? Que tinham suas dificuldades e ele auxiliava elas de diferentes formas. Tem diferentes histórias aí é, sobre esse personagem, né? Sobre São Nicolau. Uma das mais conhecidas talvez seja a de que existia um homem, por exemplo, naquela época que tinha 3 filhas. E aí São Nicolau vai ser alguém que vai
apadrinhar essas três filhas, né? Porque e vai dar dotes para que elas pudessem ter o casamento, para que elas pudessem casar, né? Porque, se caso contrário, elas teriam que recorrer à prostituição. Então, essa é uma das histórias, né, que mostra um pouco do cuidado, do amor ao próximo, digamos assim, vivido pelo São Nicolau, né, e que tornou ele uma figura de caridade, né, e de referência nesse sentido dentro da própria igreja. A partir daí se cria essas histórias, essas lendas da figura do Papai Noel. Também tem a parte histórica e mitológica que compõe essa figura, né? Por exemplo, dentro da mitologia nórdica, a figura de Odin, né? Também recebe ou tem um papel bastante parecido com esse desempenhado aí por São Nicolau, né? Odin, na mitologia nórdica, vai ser aquele que vai conferir presentes no solstício de inverno, que é no solstício de verão, na verdade, que é no dia 21 de dezembro, se eu não me engano, lá no hemisfério Uhum. norte, que é comemorado. E ele, né, dentro da mitologia nórdica, nesse dia, ele passa montado no seu cavalo de 8 patas, e aí a gente faz a referência com as 8 renas do Papai Noel, né? Ele passa montado no seu cavalo de 8 patas, dando presentes para as crianças. E aí as crianças deveriam, para receber os presentes, deveriam colocar suas botas na janela com feno ou cenouras para que o Odin ou o seu cavalo pudesse se alimentar na sua trajetória de levar os presentes aí para as crianças nórdicas, naquela cultura, naquela tradição. Tem essa figura também. E aí muitos pegam e atribuem a ideia de Papai Noel a uma junção das duas coisas, né? Tanto o Papai Noel que tem a sua origem no São Nicolau, quanto esse nórdico, digamos assim, que vem da figura de Odin. E aí tem Uhum. diferentes formas da gente enxergar isso, né? Por exemplo, na Europa, em algumas regiões, o Papai Noel usava sempre, tinha essa característica, né? De alguém muito caridoso, roupas simples que presenteava as outras pessoas. E aí a gente pode, por exemplo, fazer um paralelo com o Papai Noel que a gente tem hoje. Por que vermelho e branco, né? Papai Noel sempre foi vermelho e branco? Não, ele usava roupas, ao que tudo indica, de cores aleatórias, cores simples, neutras, como por exemplo marrom, sei lá, uma cor, um exemplo aí. E quem vai transformar o Papai Noel em vermelho e branco vai ser o marketing da Coca-Cola, né? Em 1920, 1930, a Coca vai pegar a figura do Papai Noel e vai pintar ele de vermelho e branco. Isso vai fazer tanto sucesso que a galera, a partir daí, não vai conseguir mais ver o Papai Noel de outra forma, ele vai ser vermelho e branco. E tem umas coisas assim, Jean, também sobre o nome, né? Papai Noel, né? Noel é do francês, Noel quer dizer Natal. Por isso você vai a Portugal e eles falam do Pai Natal, virou Pai Natal, né? O Santa Claus, em inglês, vem do holandês, Sinterklaas. Eles não conseguem falar isso direito, então virou Santa Claus, né? E aí vai. E para nós ficou essa história do Papai Noel, né? Desde que não tire o brilho de Jesus, né? Alguém vai perguntar assim, ah, mas pode, não pode? Eu conheço gente que não gosta, conheço gente que ama, né? Desde que não tire o brilho de Jesus e não, não substitua a verdade do nascimento de Jesus, né, pela mentira do pai que se veste, né, de Papai Noel, eu acho que vale como didática para ensinar a generosidade, a solidariedade entre as pessoas, né? Creio que o Nicolau de Mira, lá no século IV, deixou essa inspiração. Eu tenho essa impressão de que ele existiu de fato, né? Nas igrejas na Alemanha, quando você vai para a Colônia, quando você vai para alguns lugares ali, você tem imagens ou estátuas também do São Nicolau, né? E você olha assim, e fala, mas o Papai Noel aqui dentro não, é o São Nicolau, para lembrar da generosidade. E ali do lado dele sempre tem uma caixinha para recolher moedas, justamente para obras sociais. É muito interessante isso lá. A história da Lapônia, né? Já que você falou lá dos nórdicos, né? Por que que o Papai Noel vive na Lapônia, né? Porque a Lapônia, nos dias em que surge isso, é um lugar quase inatingível. Então, se você conta essa história, ou a lenda para as crianças, né? Não, ele vem de onde? Vem da Lapônia. Mas para que que ele vem da Lapônia? Porque na Lapônia ninguém consegue ir, ou muito, muito arduamente chegar lá. Então é conveniente, né? Como você dizer, é o lugar mais longe do mundo. Você não consegue ir, mas ele está lá. É só para dificultar a comprovação da lenda.
Não, Interessante. isso é muito legal. Eu, eu tenho um pouco de familiaridade com essa parte mais europeia do Nicolau, né? Eu estudei em escola alemã a vida inteira. E nessa escola que eu estudei, todo 6 de dezembro, que o professor já comentou, era aniversário do Nicolau, né? Tinha um evento com o Nikolaus, que é como eles chamam na Alemanha, e aí todas as crianças tinham que montar a sua botinha. No caso era de feltro, tudo, então a gente montava as botinhas, se reuniam todas as crianças da escola, cantavam uma música, a escola preparava uma música para as crianças cantarem, e quando as crianças cantavam bem, o Nicolas vinha e trazia o doce para as crianças. Então, é uma figura. Eles falavam, não é exatamente o Papai Noel, mas é uma figura que trouxe a inspiração do Papai Noel, né, pra gente, que a É, gente tem agora. você me lembrou de uma imagem muito bonita que eu vi uma vez, e foi um pregador que usou. Um, um Papai Noel ajoelhado aos pés da manjedoura, um menino Jesus dentro, e o Papai Noel ajoelhado dando para ele um presente. E o presente era um coração. Eu acho que essa imagem ela transmite muito do que a gente deveria pensar ao ver um Papai Noel, né? Nesse contexto bonito que são as festas de Natal, né? Inspiram tanto o amor, a solidariedade, a estar junto com o outro, né? Superar rusgas, tretas do passado, né? Então, lembra assim, eu achei fantástico. Quem inventou aquilo, né? Até o Papai Noel se ajoelhou para o menino Jesus e lhe deu o coração, né? Pelo menos o Nicolau acho que deu. Bom, minhas perguntas encerraram. Não sei se vocês têm mais algum assunto que vocês pensarem em comentar sobre Natal. O pastor Paulo destacou aqui, né, que eu acho muito importante a figura do Papai Noel, né? Não pode ser o protagonista do Natal, né, da gente, né? Mas pode ser uma imagem de reverência à caridade, né? De cuidar, de se importar com o próximo, né? Mas a figura central do Natal sempre tem que ser Cristo, a sua obra, né? E aquele, porque Jesus é aquele que veio cumprir as profecias, né? Ele é o prometido de Deus, e a gente, por mais que ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro, é uma festa em que a gente lembrar e celebrar que Deus não se esqueceu de cada um de nós, mas ele cumpriu a profecia, a promessa de que um dia ele viria até o nosso encontro e nos salvaria, né? Então, o Natal é isso, é tempo de lembrar de como nós somos amados, né? E a partir desse amor, amar o nosso próximo, né? Eu queria deixar uma mensagem para quem está nos vendo aqui nesse nosso primeira tentativa de podcast, né? Obrigado pela sua atenção para você, para sua família, estando longe, estando perto, um Natal muito abençoado, Natal de Jesus. Jesus nasceu por sua causa, ele veio para você. É isso aí. E vamos aproveitar esse período de festas, o que o professor Paulinho falou, deixar as brigas, as discussões de lado, aproveitar esse momento em família. E é isso, fica um desejo, acho que de nós todos para vocês de Feliz Natal, boas festas, aproveitem, curtam com a família de vocês. E a gente agradece muito quem assistiu, vocês ainda estão assistindo, compartilhem, quem puder compartilhar esse podcast, a gente agradece demais. E falem pra gente o que vocês acham desse formato, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E se a gente faz mais, os nossos planos, a princípio é continuar fazendo, mas vamos ver como é que vocês reagem um pouco a isso. Foi nossa primeira tentativa, digamos assim, e a gente trouxe um tema que agora no final do ano é protagonista, né? Não tem jeito. O Natal é protagonista da vida de todo mundo nessa época. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Valeu, Obrigado, Thaís. Obrigado, Jean. Feliz Natal. valeu, Feliz querido. Natal!